Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades aí do Vascão, atualizações, né, cara? O Vasco está muito perto de fechar a contratação de um camisa 10. Vamos trazer aqui informações sobre o meia argentino, que pode ser o nosso novo 10, nosso novo meia de criação. Também vamos falar de um atacante que tem passagens pela Inter de Milão e vários clubes lá na Europa, da seleção do Equador, que desperta interesse do Vasco. A imprensa equatoriana crava que o Vasco tem interesse nesse jogador. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que perderam muito espaço com o técnico Ramon Dias e outros que vêm ganhando chances aí com o treinador. Antes de começar o vídeo, já sabe, né, cara? Deixa o like, se inscreve no canal e se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí, vamos em busca de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, com a chegada do técnico Ramon Dias, vários jogadores do Vasco estão vivendo fases diferentes dentro do nosso clube, né? Alguns jogadores que estavam totalmente fora dos planos aí do nosso clube, poderiam até sair do Vasco, como o caso do zagueiro Miranda, ganharam aí uma nova oportunidade com o nosso novo treinador. E outros jogadores que foram contratados e que já estavam dentro do Vasco, perderam muito espaço com o nosso técnico, né? O Miranda vem sendo uma grande surpresa para o torcedor, né? O torcedor ainda tem muitas dúvidas quanto ao Miranda estar jogando como titular, porém para o treinador Ramon Dias é praticamente certeza que ele será mantido aí no time titular. Ganhou muito espaço desde a chegada do nosso técnico argentino e ele vem ganhando mais minutos, né? Vem sendo titular aí nas últimas partidas do Vasco. Apesar da zaga do Vasco ser uma das piores, se não a pior do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramon Dias viu um potencial no Miranda que nenhum outro treinador viu, né, cara? Porque ele não tem potencial, cara, sinceramente. Não consigo gostar desse jogador, pode ser um bom garoto, nada pessoal contra o atleta, mas falando de futebol, ele não joga nada, cara. Na minha opinião, como todo mundo já sabe, cara, o Vasco contratou muito mal o Maicon e por isso que está tendo que utilizar o Miranda, né? Porque o técnico Ramon Dias parece que já deixou bem claro que não irá utilizar o experiente zagueiro que veio do Santos, né? Tava encostado no Santos. Aí o senhor Paulo Brax teve a brilhante ideia de trazer um cara que era a terceira opção no Santos, que está sendo rebaixado também junto com o Vasco para a Série B, e traz esse cara para ser o camisa 4 do Vasco, ser zagueiro do Vasco, né, cara? Trouxe para ser titular. O Paulo Brax trouxe o Maicon para ser titular do Vasco. É sempre importante frisar isso. O Vasco tentou o Lianco, não conseguiu chegar nos valores que o Southampton pediu, e o Paulo Brax teve a brilhante ideia de contratar o Maicon, né, cara? Infelizmente, trabalho horroroso do Paulo Brax, e o que a gente espera é que seja corrigido, né? Não vai dar tempo, porque a janela se encerra e tem até quarta-feira para registrar novos jogadores e o Vasco não deverá contratar grandes nomes, exceto aí se conseguir fechar jogadores que estão livres no mercado. Caso aí do Diego Costa, né, que é centroavante. Mas para a zaga, vamos ter o Rojas, né, que tá vindo lá do River Plate. O Vasco corre quanto tempo para registrar o jogador no bid da CBF. Mas enquanto isso, o Vasco vai ter que utilizar o Miranda, né? Outros jogadores que perderam muito espaço, além do Maicon, que foi contratado nessa janela de transferências, também foi o Serginho, né, que veio contratado também nessa mesma janela de transferências. O Paulo Brax trouxe ele lá após fim de contrato lá no futebol turco, trouxe o jogador e o Ramon Dias já entende que ele não será utilizado. Tanto que nem relacionou o jogador para essa última partida aí contra o Corinthians, né? Quem também perdeu espaço foi o atacante Eric Marcos, que também não foi relacionado para esse jogo contra o Corinthians, né? O Vasco contratando muito mal e tendo que utilizar jogadores que estavam encostados no nosso clube, né? A situação é complicada, o Vasco aí caminhando a largos passos para voltar para a Série B devido ao péssimo planejamento do senhor chamado Paulo Brax. Deixe aí nos comentários aí o que você acha do Miranda ganhando mais oportunidades, o Ramon Dias meio que barrando aí o Serginho, o Maicon aí também, ou Eric Marcos, jogadores que perderam espaço aí dentro do nosso clube. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão aqui nas notícias quanto a reforço, né? O Vasco tenta aí fechar a contratação do atacante Diego Costa, porém, como eu já trouxe informações aqui no nosso canal, o Vasco tem até o dia 25 de agosto para poder registrar o Diego Costa, pelo fato dele estar livre no mercado, né? O Vasco parece que não vai ter tanta pressa assim para fechar a contratação do jogador, já que em tese é uma contratação um pouco difícil, uma negociação um pouco difícil, já que ele tem propostas de um clube inglês, clubes da Arábia Saudita e também de outros clubes lá no futebol europeu. A proposta do Vasco teria sido muito boa e, de acordo com o Globo
Globoesporte.com, o Paulo Brax viajará entre hoje e amanhã para a Europa, lá para a Espanha, para negociar diretamente com o Diego Costa, apresentar pessoalmente o projeto do Vasco para o jogador. E, inclusive, ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe informações que o jogador teria acompanhado o jogo contra o Corinthians e que já estaria procurando moradia no Rio de Janeiro. Isso são fatores importantes que levam a crer ao torcedor vascaíno que o Diego Costa será reforço do Vasco, né? Mas vamos aguardar aí, tudo pode acontecer. Enquanto isso, o Vasco segue tentando contratar outros jogadores, precisa ainda do camisa 10, que até hoje, nada concreto, a gente vai falar já já de um nome que estaria perto de fechar com o Vasco, mais concreto mesmo é só o do Robert Rojas, jogador que está vindo aí do River Plate, porém o Vasco corre quanto tempo, como eu falei, para regularizar ele até essa quarta-feira. O jogador chegará para ser titular, né, porque ele está sendo contratado para isso, né, tá vindo do River Plate, também pode atuar como lateral direito. E hoje também tivemos novidades, né, de acordo com a imprensa equatoriana, o Vasco estaria interessado aí em contratar o atacante Felipe Caicedo, aquele mesmo com passagens pela seleção do Equador, também jogou na Inter de Milão e outros clubes italianos, clubes espanhóis, até mesmo no Manchester City, e está atualmente jogando no futebol árabe, lá na Arábia Saudita. O jogador surgiu aí como opção para reforçar o Vasco. As informações vindas lá do Equador é que o Vasco tem sim um interesse em contratar o jogador. Pode ser que ele surja aí como um plano B, aí, caso o Diego Costa não feche com o Vasco. Vale ressaltar que o Felipe Caicedo tem 34 anos e, como eu disse, já passou por vários clubes lá no futebol europeu, um jogador muito experiente. Seria um nome interessante sim se o Vasco não tivesse contratado o Sebastião Ferreira, por exemplo, né? Poderia ter contratado o Felipe Caicedo e também o Diego Costa, né? Seria dois centroavantes de peso aí para o Vasco contar no Campeonato Brasileiro. Mas já que trouxe o Sebastião Ferreira, vamos torcer para que ele dê certo com a camisa do Vasco, apesar de ter perdido um gol inacreditável contra o Corinthians, mas o torcedor ainda tem esperança que esse jogador vai fazer muitos gols, coisa que ele ainda não fez em 2023, né? Aquele gol perdido dele contra o Corinthians deixa bem claro o porquê dele ainda não ter balançado as redes nesse ano. E além do Felipe Caicedo, que o Vasco tem um interesse, o Vasco estaria perto de acertar a contratação aí do meia Ezequiel Bulaldi, jogador argentino que está atualmente no Feyenoord da Holanda, estaria em negociações aí muito avançadas com o Vasco, de acordo com o jornalista Wellington Campos. O Vasco estaria muito perto de acertar essa contratação e teria oferecido um salário melhor do que o do Boca Juniors. O Boca teria oferecido um salário na casa de 1,5 milhão para esse atleta e o Vasco teria feito talvez uma loucura para contratar ele, né, cara? Bateu o desespero e o Vasco está tentando contratar um meia de 22 anos que não deu certo na Europa. Em 15 jogos fez apenas um gol e deu 2 assistências, né? Um jogador muito jovem, 22 anos, que não se firmou no futebol europeu e que deverá voltar à América do Sul para, quem sabe, reforçar o Vasco, né, cara? Sinceramente, cara, eu esperava muito mais, né? Infelizmente, a diretoria do Vasco é muito fraca, vai pagar um salário astronômico para esse jogador que a gente nem sabe se vai dar algum retorno ao Vasco, né? Mais uma aposta da diretoria, mais um jogador aí que o torcedor não conhece e um jogador aí que não tem experiência alguma para ser o camisa 10 do Vasco, na minha opinião. Logicamente, se for para ficar sem um camisa 10, eu prefiro, lógico, que contrate o Bulaldi, né, cara? Lógico, isso é óbvio, né? Mas eu queria ver jogadores melhores, né, cara? O Vasco tentou o Lanzini, que pode estar indo para mulambada, olha só, cara. Olha só a incompetência gigantesca do Vasco. E engraçado que prometeram num passado recente aí para nós torcedores que o Vasco não iria mais sofrer contra o Flamengo, não iria mais perder financeiramente para o Flamengo. O que a gente está vendo hoje é o camisa 10 que o Vasco tanto sonhou podendo ir para mulambada e o Vasco tendo que pegar um jogador resto, né, cara, que tá lá na Europa, que ninguém quer. Esse jogador, se fosse bom, ele iria continuar no futebol europeu, porém deverá retornar à América do Sul e pode ser que seja o nosso camisa 10, cara. É muito pouco, na minha opinião, é muito pouco. Não é suficiente para salvar o Vasco do descenso de voltar para a segunda divisão. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dos nomes do Caicedo e também do Ezequiel Bulaldi, que estaria muito perto de ser o camisa 10, de acordo com o jornalista Wellington Campos. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.